Bora fazer a sua ficha de Morkborg? Bora lá? Vamos começar a construir. A primeira coisa que eu acho muito legal da gente começar a pensar, a gente começar a construir, é que a ficha de personagem nos diz muito sobre como o jogo funciona e o que a gente pode obter dentro dessas metodologias, das coisas incríveis que os jogos podem trazer, tá certo? Morkborg, perceba que é uma ficha única, super simples, tá? Você vai se divertir um monte fazendo, porque inclusive esse é um jogo muito letal, então não tem apego, você tem que criar vários personagens durante um jogo, seja até numa one shot, às vezes numa campanha, vai depender. Combinado? Então bora lá, vamos criar. Eu vou começar criando o nome do nosso personagem, então vou começar criando o Cram, um personagem. Eu sei o que ele é? Não. Se ele é mago, se ele é eremita, se ele não sei. Vou começar aqui, tá? Inclusive, vou deixar um ponto muito importante. Existem duas formas de criar o personagem. A primeira, usando as classes prontas, tá? Que o jogo já te dá. Inclusive tem 6 no livro e tem mais outras classes que o Morkborg te dá na internet, você consegue pegar, e tem a galera que cria classes diferentes, e é legal que cada classe tem uma história, tem uma coisa que te envolve ali na criação, então eu acho isso muito bacana, então vale a pena você conferir. Eu vou deixar o link aqui do Morkborg do Brasil, o Morkborg lá de fora, para você poder pegar essas outras classes também, tem muito material. Cara, Morkborg é um jogo que tem muito material, já dizendo, tá? Tem muita coisa feita pelos fãs e feita pelos próprios autores, tá bom? Então, primeira coisa que até a gente olha aqui, eu nem preciso preencher classe, porque a classe seria a informação que a gente pega do próprio jogo, tá certo? Descrição depois a gente vai colocar, tem uma regra opcional que eu vou colocar aqui, e aí a gente começa a entender um pouco da nossa ficha. A gente tem os poderes, então se a gente tiver algumas magias, algumas coisas a gente usa, nossos pontos de vida estão aqui, nós temos 4 atributos básicos. Força, você já sabe, né? Tudo que é melee, ataque, mão a mão, você vai usar força, empurrar, levantar. Agilidade, velocidade, corrida, o que eu consigo fazer para lá e para cá. Presença, percepção, olhar, visão, sentidos, né? Todos os nossos sentidos. E resistência, né? Nosso corpo, como que a gente consegue aguentar porrada, a gente aguentar qualquer outra coisa, a gente testa nossas resistências. Existe uma outra regra, que aqui a gente está chamada de presságios, porque essa é uma ficha do próprio Morkborg traduzido para português, a gente vai ter a tradução oficial e vai mudar essa palavrinha aqui, eu não lembro qual que é a palavra atual, mas vamos deixar como presságios, só para vocês entenderem, no jogo, em inglês chama Omens, e ela é uma regra opcional, mas eu vou trazer para cá essa regra opcional. Além disso, nós temos 2 armas possíveis de você portar essas armas, e a armadura, que existem 4 tipos de armadura, uma armadura que não te defende nada, só te defende do frio, talvez. Uma armadura nível 1, que te ajuda a repelir D2 de dano, uma armadura nível 2, que te ajuda a repelir D4 de dano, e uma armadura nível 3, que te ajuda a repelir D6 de dano. Porém, elas também te trazem dificuldades e desafios em, por exemplo, testes de agilidade. E os equipamentos, que a gente consegue carregar 8 mais seu modificador de força, ou seja, no mínimo 5, no máximo aí, inicialmente aí você vai conseguir carregar uns 12, tá bom? Então a gente tem essa variante aí que a gente consegue trabalhar, 11 e 12, né? Tá bom? Então lembra que cada espaço que tá aqui dentro dessa ficha é um equipamento e a gente vai explicar isso lá na hora. E aí a gente ainda tem as misérias, que são as coisas que vão acontecendo, chegou na última, acabou o mundo, o apocalipse aconteceu e já era. Isso vai caber para um outro vídeo, porque é uma outra explicação. A única coisa que você, como jogador, vai anotando quantas misérias aconteceram, né? Quantos destinos, né? São 7 dias do apocalipse, na verdade, aqui, né? Então, quando chegou no último, você não sobreviveu, acabou o mundo e já era, vai pro inferno. É isso que o Morkborg é. É provável que você, antes do primeiro dia ou no segundo dia, se já morra com o seu personagem, tem que criar outro. Tem toda uma história aí, e é bem difícil evoluir. E, inclusive, só adiantando o processo de evolução, é o mestre que decide quando você vai evoluir ou não, tá certo? E quando você vai evoluir, pode ser que seus atributos não subam, eles abaixem. Então tem várias coisinhas aí muito interessantes. Mas vamos focar na criação do personagem, porque o resto é 1 ou 2 linhas de leitura dentro do livro que você vai aproveitar, vai financiar, vai pegar aí e vai jogar, tá certo? Vamos começar com o conceito principal do jogo, né? A gente vai usar então a criação de personagens cru, raw, né? A gente que vai criar ele rolagem a rolagem, tá certo? A primeira coisa que você precisa entender é que o conceito do jogo de Morkborg é você é o que você tem, porque cada item que você tem, ele define como que você faz as suas coisas, um pouco da sua história, o que que você carrega, o que que você faz, etc. Então a gente vai fazer uma rolagem de prata em primeiro lugar, tá? A rolagem de prata, ele pede que você role 2d6, então eu tô rolando aqui meus dados quase carbônicos, né? Então eu rolei 1,
E rolei 5, 6, 6 vezes 10, 60. Eu tenho 60 de prata. Então com essa prata, o que eu consigo fazer? Eu consigo comprar equipamento, eu consigo comprar carroças, cavalos para estarem andando comigo, eu consigo comprar armas, armaduras, e eu consigo até subornar, né? Subornar um clérigo, subornar um guarda, subornar alguém, aí para ter informações, eu conseguir passar em alguns lugares. Combinado? Então a prata, ela é muito útil no jogo, mas ela é um recurso escasso, tá bom? Ela não é um recurso tão simples, tão fácil não, certo? E aí a gente começa com um D4 de comida. Tirei 4, então eu tenho aqui, ó, comida vezes 4, e a gente começa com odre de água, tá? É muito importante você entender que comida, água e sono são regras dentro do jogo que são muito importantes serem respeitadas. Por quê? Porque elas têm consequências. Se você não comer, se você não dormir, se você não beber, elas te geram consequências. E essas consequências podem sim ser fatais. Combinado? Então, bora lá agora, porque a gente precisa, como você é o que você tem, a gente precisa rolar o equipamento. Então a gente tem 3 tabelinhas aqui. Um D6, um D12 e outro D12. Vamos descobrir o que a gente tem? Então, inicialmente eu tenho uma mochila, um backpack, tá? Então eu tirei 3 aqui, eu tenho um backpack. Eu vou colocar aqui, backpack, que eu consigo carregar 7 itens normais. Tá certo? Eu tô deixando aqui meio grande e tudo mais, mas meu, faz uma anotação menorzinha para você aqui, mas para você poder enxergar, tá bom? Além disso, D12, vamos brincar agora com o D12. Eu tenho, tirei 4. Eu tenho um Magnésio Strip. É uma tira de magnésio, né? E eu vou rolar novamente o D12. E eu tirei 9. 9. Eu tenho um Shield, tá? Shield, que é um escudo, certo? O escudo, ele tem uma mecânica própria, por quê? Porque ou ele tira 1 do dano que você vai tomar, ou você pode quebrá-lo para eliminar todo o dano que você tomaria de algum monstro, de alguma criatura. Combinado? Então é bem legal isso. Agora, a gente vai seguir a construção. Uma coisa que é importante, você vê que existe aqui, e aí eu já vou deixar claro, que existem poderes. Tá? Esses poderes vêm dos seus pergaminhos que você vai ler, né? Dos seus scrolls, dos seus pergaminhos que você vai ler. E tem, nas 2 tabelas de D12, tem 2 possibilidades de você conseguir pergaminhos randômicos. Então você só vai ativar esses poderes se você conseguir. Eu vou mostrar para você depois quais seriam os potenciais poderes que a gente poderia ter, tá? São 2 tabelinhas de D10 ali. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o dado para ver qual arma que a gente vai ter. Então a gente vai usar o quê? Um D10. Cadê meu D10 aqui? E eu tirei 4. 4 me dá uma faca. Então eu tenho uma faca que ela causa D4 de dano. Combinado? E agora vamos rolar a armadura. Simples assim. Não tem que criar nada, ficar pensando em nada. A armadura é interessante. Se eu tivesse tirado os pergaminhos, se eu tivesse tirado, né, dentro dos D12 ali anterior, os pergaminhos, eu só posso ter armaduras leves, porque pessoas com armaduras pesadas não conseguem castar magia, tá bom? Então eu teria ou não nenhuma armadura ou uma armadura leve. Vamos entender qual que o meu cara tem. Eu vou rodar um D4 e vou usar aqui. Eu tirei 1, eu não tenho armadura, tá? Né? É um grande problema aí dentro desse jogo. E olha só, agora a gente poderia talvez comprar alguns equipamentos, algumas coisas com esse ouro que a gente, com essa prata que a gente tem na verdade, tá? E mais a gente vai seguir. O que a gente vai fazer agora? A gente vai rolar nossas habilidades, fechou? As habilidades, a gente vai rolar 3d6. Só que aqui eu vou ser um pouco mais esperto, eu vou jogar no rolador automático aqui. Então, para força, eu tirei 11. 11 significa o quê? Que eu tenho 0 de modificador, tá bom? Tirei 11, eu tenho 0 de modificador. Vamos rolar agora agilidade. Tirei 9. O 9 também dentro da tabela que você está vendo aqui, ela também me dá 0 de modificador. Presença. Vamos rolar aqui rapidamente. Tirei 7. Nossa, sou número bom. Tô com -1 de presença. E vamos ver resistência. Pelo menos alguma coisa tem que compensar, né? 14, boa.
14 me dá aí mais um, nem é tanto assim, né? Mais um de resistência, tá certo? E eu já vou rolar aqui, porque eu vou usar essa regra, o homens, tá? Eu tenho um D2, tá? Então eu vou rolar um dado D6, se for ímpar é 1, se for par é 2. Rolei 3, eu tenho um homens, que é um presságio. O que é isso? É como se fosse uma sorte. Então o que eu posso fazer com o presságio? Eu posso dar o dano máximo, tá? Então eu gasto meu presságio, que ele recupera a cada descanso longo, né? Um descanso mais... Quem sabe que foi um descanso que rejuvenesceu mesmo ali. Então, né? Porque a gente não tem descanso longo e curto aqui, né? É o descanso que a gente sabe que rejuvenesceu, que deu pra respirar. O presságio nada mais é, tá? Esse omens, né? Que é o quê? Tipo, você saber que você tem uma sorte dos deuses ao seu lado para você tentar sobreviver aos últimos dias do apocalipse, tá? Então, o presságio eu posso usar para quê? Eu posso usar para dar o dano máximo, por exemplo. Tô fazendo um ataque, eu quero usar meu Omens aí para dar o dano máximo. Você pode rerolar um dado, né? Então, eu quero rerolar um dado na minha rodada ou até usar esse mesmo benefício para um colega meu rerolar o dado dele. Às vezes é um movimento crítico, alguma coisa assim. Eu posso reduzir o dano que eu tomo por D6. Então, tipo, tô tomando um dano muito alto, que eu sei que eu talvez vá morrer, talvez eu consiga usar essa bênção sagrada e eu consigo me livrar dessa morte. Eu consigo talvez neutralizar um crítico ou uma falha crítica, né? Então eu tirei 1, por exemplo, opa, calma lá. Vamos fazer que não se virou 1, é 1, mas eu não vai ser, eu não vou ter os prejuízos do 1, por exemplo. Ou eu posso reduzir o nível de dificuldade de um teste por 4, tá? E 4 é bastante, então vamos dizer que a média geralmente é 12, você reduziu para 4, foi para 8, então você tem uma taxa maior aí para você poder brincar com isso. Então essas são as possibilidades que você pode ter com os seus omens, tá bom? Seus presságios. E enquanto eu tô gravando esse vídeo para você, chegou no WhatsApp, qual é a tradução correta? É augúrios. Augúrios, o tradutor mandou aqui para mim. Mas será augúrios. Então, presságio será augúrios. Chegou bem no meio da gravação, hein? Sensacional. Agora, eu preciso decidir quanto que eu consigo carregar com o meu personagem, tá? E para carregar é a força mais 8, né? Então, minha força é 0 ou então é 8. Então, eu consigo carregar 8 itens. Então, eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia carregar tudo isso, tá? Eu tenho 3 slots ainda que eu consigo carregar. Lembrando que minha backpack, né, que eu tenho, minha mochila, eu consigo carregar aí 7 itens, tá? Mas lembrando que é o peso que eu tô considerando. Então eu consigo deixar 7 itens grandes nela. Então, por exemplo, eu tô com 2 armas. Vamos dizer que eu tô com um machado e com uma espada. Eu consigo carregar na mão. Tá? Tem os seus desafios aí, mas eu consigo carregar na mão. Mas às vezes eu preciso carregar coisas muito grandes, eu preciso colocar tudo nas costas. Então essa mochila me deixa carregar isso. Então eu consigo carregar, tipo, 2 machados com mais 2 espadas, por exemplo, mais uma outra coisa de comida, etc. Então essa mochila me ajuda a carregar itens normais, que eu não conseguiria carregar normalmente. Então a água, a comida, a tira de magnésio e tudo mais, eu consigo carregar, né, o shield, né, então eu consigo carregar, né, eu tô com uma faca e um escudo, eu consigo carregar sem precisar do backpack. O backpack, a mochila, me dá essa possibilidade de carregar outras coisas de itens normais junto comigo, né, geralmente eu tenho itens normais, eu carrego nas mãos, eu não consigo carregar, tipo, no bolso ou numa cinta, alguma coisa assim, tá certo? Se a gente parar pra pensar, só tá faltando agora a vida. Então eu já vou até colocar, a vida é tua resistência mais um D8. Vamos ver agora quanto que vai dar. Vou rolar um D8, 5, 6. Então eu tenho 6 de vida, tá? Esse é o movimento que eu vou ter aqui, 6 de vida para começar o jogo. Pô, é pouco? É pouco. É pouco. Se você pegar um cara que dá, um inimigo que dá um D8 de dano, logo de cara, tem inimigo que dá mais, inclusive, um D10 de dano, por exemplo, então você fica um pouco mais assustado aí nessa história, tá certo? O que é importante você entender sobre os pontos de vida? Isso eu acho que eu quero dar um highlight aqui pra você. Se o teu ponto de vida chegar a 0, você só vai estar inconsciente, você vai estar quebrado. E quando você chegar a 0, você vai rolar um D4 e vai ter uma tabelinha de coisas que pode acontecer, sendo que 4 você morreu. Mas, por exemplo, 1 você caiu inconsciente e você vai poder até acordar com um pouquinho de vida e tudo mais. Então tem todas umas regrinhas ali depois que você vai ler no livro, que você vai ver. Bem simples, bem fácil. Quando a gente for falar de combate, a gente pode abrir um pouco mais dessas coisas, tá certo? O que é importante você entender? A magia, né, os poderes nesse jogo, né, vamos pegar os poderes, você obtém através de pergaminhos. Então a gente consegue usar pergaminhos. Existem pergaminhos sujos e pergaminhos sagrados, tá bom?
Então existem os dois, você tira lá nos equipamentos ou você vai comprar no meio do jogo, vai encontrar alguma coisa, aí vai depender do roleplay. Vamos dizer, por exemplo, que eu tirei 10 ali e eu tirei um poder chamado Morte. Esse poder chamado Morte, ao usá-lo, todas as criaturas dentro de um raio, que eu coloco ali em volta de mim de 30 pés, tá certo? Todas as criaturas tomam 4 de 10 de dano. Meu, se tirar um nos dados, já matou quase o cara inteiro, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas ele rola 4 de 10 de dano. Inclusive eu posso ter um outro poder chamado, talvez, de Destino Inatingido. Eu não sei como, de novo, né? Eu não sei como que vai vir a tradução, tá? O que acontece? Uma criatura que está morta faz uma semana, ela pode ressurgir com problemas de memória, tá? Resumidamente. Então, eu consigo usar esses poderes com a minha presença, -1, D4 por dia. Então, todo dia eu vou rolar e eu vou falar, hoje eu posso, por exemplo, tirei 4 aqui. Então, eu posso rolar, eu posso usar 3 vezes esses poderes por dia. Se eu tivesse tirado 1, não poderia nem usar o poder naquele dia, tá bom? Todo dia se faz essa rerolagem. E aí, vamos acrescentar uma parte que é muito importante, tá? Que aí é um pouco mais opcional, inclusive, é o que eu posso ter de descrição do meu personagem, tá? Então vamos descobrir o que ele poderia ter. Tem uma outra tabela, que é de traumas, de coisas da infância e tudo mais, que a gente poderia usar. Vamos ver. Por exemplo, eu tirei 2, eu tenho complexo de inferioridade, complexo. Isso tudo vai te ajudar a interpretar personagens diferentes, né? Então você deixa que a tabela roda ali. E eu tirei uma outra que é 17. Amargo, eu sou uma pessoa amarga. E eu posso também ter um corpo quebrado. Vamos ver o que eu tenho de corpo quebrado. 8. Eu tirei... Eu sou muito bonito, cara. Caraca, gostei. É isso mesmo? Caraca, é isso mesmo. Eu sou muito bonito. Eu sou... Seria meio que um assustadoramente bonito, né? Então eu vou pôr aqui. Assustadoramente bonito. E vamos descobrir o que eu faço no meu dia a dia. Vamos ver o que na minha mente. 5. Uma outra vez que veio como característica é: eu não tolero nenhuma crítica de nenhum jeito. Então vou pôr aqui, eu não tolero críticas de nenhum jeito. E aí no final, se eu quiser, eu posso ainda escolher uma história, que eu poderia começar essa história. Qual que seria a história de começo, né? E vamos rolar um D20 também. 13. Eu tenho aqui uma cicatriz de batalha onde tem um pedaço de metal aos poucos chegando cada vez mais perto do meu coração. Todo dia eu tenho uma chance de 2% de ela conseguir alcançar. Então, provavelmente eu tenho que fazer um teste aqui e validar né, esses 2% aí. Tá certo? Então, todo dia eu acordo com essa possibilidade. É muito legal, né? Então, vai abrindo, né? E ainda a gente tem mais outras coisas que a gente consegue colocar que são mais opcionais aí dentro do jogo para você, tá certo? Mas é só para você entender aqui como que você faz a criação do teu personagem. Deixa eu explicar uma coisa. Se eu tivesse uma armadura média, eu estaria com uma armadura nível 2 para você aqui, tá certo? E essa armadura nível 2, na hora do combate, ela me defende 4 de dano, tá certo? Isso é importante você saber. Existem outras armas no jogo, né? Essas armas que chegam a danos maiores, como por exemplo um mangual, ou uma espada longa que conseguem dar D8, D10 de dano, tá? Então ajuda bastante. Mas de novo, esse é um jogo de sobrevivência, de caos, apocalíptico, então você vai sofrer um pouquinho sim no teu processo aí, tá? Esse é o objetivo do jogo, né? O objetivo não é que você seja heróico, o objetivo é que você consiga correr aí no teu sucesso de vida e consiga vivenciar os 7 dias de apocalipse sem morrer, tá certo? Essa é a maneira que você vai construir o teu jogo, o teu personagem passo a passo. Existe também a criação das classes. A criação das classes ela é bem similar. Ela vai pedir para você rolar os equipamentos, vai pedir para você rolar as armas, só que ela provavelmente já vai te dar uma classificação de armadura ou duas possibilidades de armadura ali. Ela vai te falar se você vai ter magias ou não, e ela vai te dar alguns poderzinhos extras, talvez, alguma coisa, por exemplo, um clérigo vai ter um poder, né, diferente que ele vai poder usar, né? Talvez você tenha algum equipamento que seja único para você, e isso te enriquece um pouco a história.
Eu particularmente acho que é legal você fazer os dois, um de cada para você ver como que funciona e acabou. Aí você vai jogar. Ah, vou jogar uma one shot com meus amigos. Cara, já pega os prontos. Pega os prontos e faz dali, porque tem coisa muito legal e cada um se vira ali. Ah, quero fazer uma coisinha um pouquinho mais legal, uma campanha, meu, deixa eu rolar rapidinho. Aí, pô, rola o cru ali e faz. De qualquer forma, você vai se divertir, de qualquer forma, provavelmente você vai morrer. Então, assim, você vê como é rápido criar. Aqui, obviamente, o vídeo tá longo, porque é para te explicar, mas você vai ver como que é interessante você fazer essas coisas o tempo todo. Certo? Espero que essa explicação te ajude a criar teu personagem, tá? Que você consiga entender como que você faz o passo a passo desse personagem. Espero que essas informações, as tabelas que eu coloquei aqui e tudo mais, te ajudem a visualizar, apesar que você vai ter isso no teu livro, no teu PDF, muito fácil, tá? Recomendo muito que você tenha um livro, porque ele é muito bonito. Eu coloquei, inclusive, algumas páginas do inglês aqui para você ver. Eu espero que você se divirta nesse jogo e a gente se vê no começo, ou talvez no fim, desse apocalipse. Ah, e se você ainda não apoiou o jogo, você deveria ir lá na página do financiamento coletivo e apoiar, ou então entrar no site da editora e ir lá comprar esse jogo. Por quê? Porque, cara, esse jogo é extremamente premiado, né? No vídeo passado eu falei que ele tinha ganho 3 N's, mas ele ganhou mais de 8 prêmios aí. Ainda, inclusive, tem categoria que ele ganhou 2 vezes. Então, assim, acho que é legal você ir conhecer mais, se aprofundar sobre esse jogo, porque ele realmente é um jogo que ele faz a diferença dentro do universo aí do RPG, tá certo? Ele é bem diferente, bem rápido, bem marcante, bem letal, bem fatal. Você precisa ter na sua coleção. O livro vai ser um A5, assim, ó, bem bonitinho, tá? Então você vai se divertir muito, tenho certeza, tá certo? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.